E aí, tudo bem? Bem-vindos ou bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou estar falando aqui mais um pouco da mitologia nórdica e sobre os filhos de Loki, Jormungand, Fenrir e Hel. Bom, Jormungand, né, que é a serpente, ele até ficou um pouco famoso agora, né, porque apareceu no trailer do God of War 4. E é muito provável também que o Fenrir e a Hel podem aparecer aí como inimigos ou personagens do jogo. Eu até fiquei feliz aí de descobrir que o God of War vai representar a mitologia nórdica agora, né? Porque como eu gosto bastante da mitologia e já joguei os outros jogos, então tenho certeza que vai ser um jogo muito bom. Mas agora vamos parar um pouco de falar de God of War e vamos aí pro vídeo, né? Que é o conto dos filhos de Loki. Bom, não precisa falar, né, que o Loki era irresponsável, autocentrado, perverso e maligno. Isso todo mundo já sabe. Ele sempre teve essa imagem ruim. E ele havia casado com Sigyn. E com Sigyn ele tinha tido 2 filhos com ela. Só que depois do casamento, né, de ter tido os filhos, ele por 3 vezes ele deu uma sumida aí, né, do nada saiu de casa. Só que ele sempre voltava, né, meio parecendo culpado, mas com um ar de orgulhoso também. E aí, na última vez que o Loki voltou, o Odin mandou convocar ele. Aí o Loki foi lá, tal. E o Odin chegou pra ele e falou: Ó, eu tive um sonho e vi que você tem filhos. Aí o Loki não entendeu, né? Ele falou: Pô, calma aí, Odin, eu tive os 2 filhos realmente com a Sigyn. Mas aí o Odin falou: não é desses filhos que eu tô falando, é dos outros que você teve. E aí o Odin, né, falou pro Loki que no sonho ele viu que Loki ele sumia justamente para ir para a terra dos gigantes de gelo e se encontrar com Angrboda, a mulher na qual o Loki teve mais 3 filhos. Esses filhos que se tornariam um dos maiores inimigos dos deuses, mas aí a gente já está adiantando aí um pouco. E aí, na hora que o Odin falou isso, o Loki ele ficou quieto, né? Ele sabia que não tinha como contestar. E aí o Odin convocou os deuses e mandou eles pegarem as crianças para trazerem para o Asgard para ver o que Odin faria. E aí esses deuses foram liderados por Tyr e Thor. Bom, quando os deuses chegaram a Jotunheim, onde os gigantes vivem, eles foram até a casa de Angrboda e conseguiram achar as crianças, mas não tiveram nenhuma resistência por parte dos gigantes. Eles nem sequer encontraram os gigantes nas redondezas. Então eles pegaram essas crianças e conseguiram, sem esforço nenhum, levar elas para Asgard, até o salão de Odin. Então apresentaram para Odin o primeiro filho de Loki, né, que na hora foi amarrado até em um pinheiro, só que como ele estava crescendo extremamente rápido nesses dias, ele ficou até maior que o pinheiro. E aí o seu nome era Jormungand e tinha a forma de uma serpente. Bom, quando Odin foi inspecionar a serpente, né, ver ela, Jormungand, o Thor até alertou, né, falou que ele cuspia um veneno negro nocivo. Mas aí o Odin falou: não, calma, ela é só uma criança e como ela está em fase de crescimento, vamos mandar essa serpente para um lugar onde ela não pode machucar ninguém. Odin então levou a serpente para o mar que circunda Midgard e a libertou. Só que na hora que ele libertou ela, ele ficou pensando: poxa, será que eu fiz a coisa certa? Será que ter liberado a serpente, será que ter liberado Jormungand foi a coisa realmente certa? Mas ele não saberia, então voltou para Asgard. Dali, né, no mar, a serpente ela cresceria sob essas águas cinzentas do oceano, aumentando de tamanho até circundar o mundo inteiro, Midgard inteiro. Então ela seria conhecida não como Jormungand, mas como a serpente de Midgard. Quando Odin retornou ao seu grande salão em Asgard, ele mandou chamarem a filha de Loki. Né? E quando ele olhou para a menina, do lado direito do rosto dela, era vivo, né? Era branco, rosado, olhos verdes, mas quando ele olhou para o lado esquerdo, era como se a morte tivesse penetrado ali, o olho podre, assim, a sua pele toda podre. Era como se realmente a morte vivesse ali. Então ele disse para a menina, né? Perguntou para ela qual era o seu nome. E ela, toda educada, disse que se chamava Hel. Odin, sem se assustar com a aparência da menina, perguntou para ela se ela estava viva ou era um cadáver. Hel então respondeu que ela era ela mesma, entendeu? Ela era filha de Angrboda e de Loki, mas que gostava mais dos mortos, porque eles eram mais simples e falavam com ela com educação, com normalidade,
Já os vivos olhavam ela com repulsa. Odin, então, olhando para a garota e contemplando-a, decidiu que ela iria governar o lugar mais profundo de todos os lugares sombrios, que ela governaria os mortos de todos os 9 mundos que morressem de forma indigna na qual doenças, velhices, acidentes ou até mesmo de parto. Pois os guerreiros mortos em batalha sempre iriam para Valhalla, porém Hel iria comandar aqueles que morressem de forma indigna. Eles seriam seus súditos na escuridão. Então Hel, ao ouvir isso, ela deu um sorriso com a sua meia boca e Odin levou ela para o submundo e mostrou o palácio onde ela iria comandar os mortos no mundo sem luz. Bom, até aí os deuses já tinham resolvido o problema de 2 dos filhos de Loki, porém ainda faltava um terceiro, o último deles. Bom, o terceiro era um filhote, né? Tanto que Tyr até acariciava ele, brincava com ele, e ele na verdade era um filhote de lobo, mesclado de cinza e preto com olhos bem escuros. Este então era o lobo Fenrir. Bom, o Fenrir, ele crescia muito rápido, a cada dia mais ele era um lobo maior do que antes, e os deuses começaram a ficar intimidados com isso, menos Tyr. Tyr que sempre cuidava e brincava com o Fenrir, e sozinho ele mesmo alimentava o lobo todos os dias. Mas a cada dia que a fera comia, ela sempre no outro dia ficava maior ainda. Bom, Odin ele começou a ficar com maus presságios, né, sobre esse lobo, o lobo Fenrir, porque em todos os seus sonhos sobre o futuro, ele sempre via uma coisa no final, que era um lobo com dentes bem afiados e muito grande, que provavelmente era Fenrir. Então Odin reuniu os deuses em um conselho e nessa reunião eles decidiram que acorrentariam Fenrir. Então eles forjaram umas correntes bem pesadas e quase inquebráveis e foram até Fenrir com essas correntes. Então os deuses chegaram até Fenrir e falaram: olha, você cresceu demais, mas agora a gente tem que testar a sua força. A gente vai pegar essas correntes aqui e amarrar em você, e se você for realmente forte, você vai conseguir quebrá-las facilmente. Então os deuses envolveram a enorme corrente em torno do lobo e algemaram suas patas. E Thor gritou para o lobo: oh, agora, faça força e quebre essa corrente. Fenrir fez força, contraiu os músculos e facilmente conseguiu quebrar a corrente. O grande lobo Fenrir, todo orgulhoso de si, então uivou e disse para os deuses nunca esquecerem que ele havia quebrado aquelas correntes. Mas os deuses não estavam gostando daquilo, né? Eles queriam que o Fenrir ficasse preso nelas. No dia seguinte, né, o Tyr ele foi levar a carne para o lobo Fenrir, e aí o Fenrir, ele comemorando ainda, falou: ó, quebrei as correntes, não sei o quê. E o Tyr, né, é verdade e tal. E aí o Fenrir perguntou a Tyr se eles iriam testar o lobo de novo. Se eles ainda testariam ele com a sua força. O Tyr então respondeu que sim, que eles provavelmente iriam testar a sua força novamente, e ele podia apostar a sua mão direita nisso. E realmente o Tyr estava certo, os deuses eles estavam forjando uma nova corrente com um ferro mais forte, mais resistente, para que conseguissem prender o lobo Fenrir. E quando o Drome, a corrente que eles haviam criado, tinha ficado pronta, eles levaram ela até Fenrir para propor o desafio. Então os deuses chegaram para ele, né, proporam o desafio, e Fenrir novamente aceitou esse desafio. E aí eles envolveram a corrente de novo, algemaram as suas patas e pediram para ele testar a sua força quando quisesse. Então o lobo Fenrir começou a fazer força, a contrair os músculos, se retorcia, era uma loucura. E ele não estava conseguindo, a corrente ainda estava durando, e os deuses começaram a se entreolhar e ficaram até felizes com isso, né? Estavam sentindo uma vitória aí. Só que os deuses comemoraram rápido demais. O lobo, na hora, ele conseguiu se esticar e fez mais força ainda, e rompeu as correntes de uma tal forma que elas chegaram a voar pelos ares. E aí o lobo Fenrir, né, comemorou de novo, só que ele percebeu que os deuses não ficaram felizes com isso. Na verdade, os deuses estavam bem sérios. E quando os deuses deixaram o Fenrir sozinho, ele refletiu, né, sobre o porquê que eles não haviam comemorado. Então os deuses decidiram dar um basta nisso e foram até uns anões, né, pediram para um mensageiro ir até uma forja de anões para forjar algo que realmente conseguisse prender o lobo Fenrir.
E foi aí que surgiu Gleipnir, que era uma longa fita de seda, macia e delicada ao toque. Era quase transparente e tão leve quanto uma pluma. E aí os deuses se dirigiram às margens do Lago Negro e gritaram por Fenrir. Logo o lobo veio e disse e perguntou, né, o que aconteceu, o que houve. E aí os deuses responderam que conseguiram pôr as mãos, né, conseguimos pôr as mãos nas amarras mais fortes que existem. E aí mostraram Gleipnir para ele. O lobo, na hora, achou estranho, né, disse para os deuses que aquilo não era nada, que ele conseguiria facilmente romper aquilo. E aí os deuses falaram, bom, nós não conseguimos e duvido que você irá conseguir. O lobo, no primeiro momento, negou, né? Disse que não iria querer romper aquilo. E aí Odin explicou, ó, essa é Gleipnir e ela é mais forte que qualquer algema ou corrente. Será que você está com medo, lobo Fenrir? Por que você não quer, né? O lobo Fenrir disse que não estava com medo, mas ele não iria ganhar glória com isso, então ele não iria querer romper aquela fita. Iriam dizer que o lobo Fenrir é tão poderoso que rompeu uma fita de seda. Iriam tirar sarro dele. Mas mesmo assim Odin constatou que, na verdade, não, você está com medo, é por isso que você não quer. E aí o Fenrir acusou o Odin de trapaça. Não, você está mentindo. E mesmo acreditando que essa tal Gleipnir seja apenas uma fita de seda, eu não vou ser amarrado por ela. Então o Fenrir estava desconfiado que os deuses estavam tramando alguma coisa contra ele. E aí, depois de muita discussão, de muita coisa, o Fenrir propôs uma coisa para os deuses. Então o lobo Fenrir propôs o seguinte, em vez de questionar a minha coragem, eu o desafio a provar que não há nenhuma trapaça, Odin. Aceito ser amarrado se um de vocês se dispuser a colocar a mão na minha boca. Vou fechar os dentes de leve, mas não vou morder. Se não houver traição, abrirei a boca quando tiver escapado da fita, ou quando tiverem me soltado, e a mão permanecerá ilesa. Pronto. Juro que com a mão na minha boca vou permitir que vocês me amarrem com a fita. Então, de quem será a mão? E aí, depois que os deuses ouviram aquilo, eles ficaram se entreolhando e ninguém propôs fazer aquilo, né? Então o Tyr, ele levantou a sua mão direita e disse, ó, Fenrir, eu vou botar a mão na sua boca. Então o Tyr pôs a mão direita na boca de Fenrir, como fazia quando ele era filhote e os dois brincavam juntos. O Fenrir então fechou os dentes com delicadeza, até prender a mão de Tyr pelo pulso sem machucar a pele, e então fechou os olhos. Os deuses, enquanto isso, amarraram o Fenrir com a Gleipnir. Bom, quando o Fenrir foi amarrado com a Gleipnir, Odin anunciou, pronto, agora lobo Fenrir, rompa as amarras, mostre-nos como você é poderoso. O lobo se esticou e se debateu, fazia a maior força do mundo, mas ele não conseguia romper a Gleipnir. E aí todos os deuses vendo a cena, eles riam mais, zoavam o lobo Fenrir, menos Tyr. Tyr, aquele que estava com a mão direita na boca de Fenrir e não estava gostando nada da situação, ele apenas ficou em silêncio. E aí o Fenrir ele parou de lutar e ficou imóvel, e esperou para ver se os deuses iriam realmente soltá-lo, mas os deuses continuavam rindo. Então Fenrir olhou para Tyr, que o encarou com bravura, e o deus apenas fechou seus olhos e sussurrou, vá em frente. Então Fenrir arrancou a mão de Tyr, mas Tyr não emitiu nenhum som, apenas ficou quieto. O lobo Fenrir então olhou os deuses amarrarem as extremidades da Gleipnir em rochas pesadas e muito grandes, e gritou de raiva, Odin, seu traidor, se não tivesse mentindo eu teria sido amigo dos deuses, mas seu medo o traiu, vou matar você, pai dos deuses, vou esperar até o fim de todas as coisas e então vou devorar o sol e devorar a lua, mas meu maior prazer será matá-lo. O lobo Fenrir ainda tentou atacar um dos deuses, mas este enfiou a sua espada no céu da boca do lobo, impedindo a sua boca de fechar. O lobo soltava rosnados inarticulados, ele não conseguia mais falar, e a sua saliva escorria de sua boca, formando um rio. Os deuses então saíram do local, rindo mais ainda, dando tapinha nas costas uns dos outros, acreditando que haviam agido com muita esperteza. Tyr não sorriu nem riu, ele apenas enrolou um pano no coto e caminhou ao lado dos deuses, mantendo seus pensamentos para si. E esses foram os filhos de Loki. Bom, muito obrigado por atenção, esse foi mais um vídeo, e se puderem ajudar o canal a crescer, se inscrevam, por favor. Obrigado a todos e até mais.